Oi, gente, meu nome é Jéssica e nesse vídeo de hoje, aqui inaugurando esse canal, eu venho trazer para vocês um vídeo a respeito de autocuidado, né, desenvolvimento pessoal, despertar de consciência. E se de alguma maneira esse vídeo chegou até você, é porque você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, você tem buscado sobre isso. Então eu vou contar de forma bem breve, resumida aqui para você, como que foi para mim, como que foi o início dessa jornada. E quais foram os passos que eu dei para chegar até aqui, como que tem sido, tá bem? Eu costumo dizer que para muitas pessoas o despertar espiritual, ele pode sim ser esse mar de rosas que as pessoas pregam aí nas redes sociais, mas que para mim, que para a maioria das pessoas que eu conheço, não foi dessa forma. Geralmente o despertar espiritual, ele vem após uma perca de um ente, de alguém que você ama muito, ou de uma perca de uma pessoa em um relacionamento, uma decepção que você passe, ou esse sentimento de que você não se conforma com você mesma, que você não está vivendo a sua vida da maneira como você gostaria de estar vivendo, que tudo é uma farsa, que você é infeliz. Eu senti muitos sentimentos assim, e foi mais ou menos por volta de uns 2 anos atrás, em 2022, né? Logo após a pandemia, muitas pessoas começaram a se perguntar o porquê da vida, o porquê de tudo, o porquê disso, daquilo, e comigo não foi diferente, né? Teve essa questão da decepção que eu comentei com vocês, que geralmente a gente tem esse sentimento, a gente desperta depois de um sentimento como esse. E eu comecei a buscar sobre isso, a ler, a estudar, assistir vídeos sobre esse tipo de conteúdo que eu tinha interesse. E, enfim, começou a minha jornada mais ou menos assim. Eu busquei ajuda profissional, né? Principalmente por me sentir infeliz, por me sentir que tudo era um fingimento, que as pessoas elas não faziam o que elas pregavam. Eu me sentia... como que eu posso dizer a palavra correta? Mas eu senti uma decepção comigo mesma, de como se eu fosse uma farsa, como se eu não estivesse vivendo aquilo que eu deveria estar vivendo. E é muito difícil para você ver e reconhecer isso. E comigo foi assim. Então busquei ajuda profissional, eu busquei um psicólogo, né, alguém que estudou a mente humana. Ninguém é melhor para falar com você a respeito da sua mente do que não uma pessoa que estudou para isso. E comigo foi assim. Eu precisei tratar alguns traumas, né, por eu ter sido uma criança negligenciada, né? Minha mãe faleceu, eu ainda era muito nova, eu tinha apenas 12 anos. Então eu morei com alguns parentes, eu fiquei ali de uma casa para outra até finalmente morar com os meus avós. E eu fui uma criança negligenciada e de acordo com isso, eu sofri vários outros traumas. Então, isso, querendo ou não, né, influencia muito na nossa vida, né? A questão da desorganização, para mim, sempre foi algo que gritou muito em mim. Eu sempre fui aquela pessoa atrasada, aquela pessoa que deixava as coisas em qualquer lugar da casa e depois não sabia onde estava, aquela pessoa que marca um compromisso para chegar às 6 e chega às 8, e às vezes o que você marcou de ir já até acabou. Eu sempre fui essa pessoa que estava ali correndo contra o tempo. E em algum momento, tudo começou a me incomodar, né? A minha forma de ser, a minha forma de me comportar, o meu exterior, né? Aquela bagunça, aquela desorganização, elas começaram a ser percebidas. Eu comecei a notar, porque até então eu vivia no piloto automático, né? A questão das redes sociais, um detalhe, gente, desse vídeo. Eu tenho um filho, tá, de 6 anos, ele é autista, então ele vai sair aqui nos meus vídeos várias vezes gritando ou cantando, falando algo ao fundo. Então eu peço para vocês que, por favor, vocês tenham um pouquinho de paciência, tá bem? Eu vou tentar não editar o vídeo, porque esse era um dos motivos pelo qual eu procrastinava, né? Um dos motivos é que eu sempre falava que eu ia precisar editar o vídeo, que ele ia levar muitas horas para ser editado, que eu não tenho tempo e que o meu filho ia interromper o vídeo. Enfim, né? Dentre tantos outros motivos, eu decidi fazer esse vídeo porque a minha intenção é ajudar você e eu tenho certeza que você tá me ouvindo muito bem. Então me dá a mão, fica comigo até o final desse vídeo, né? Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve para que você receba mais vídeos, que eu vou tentar ser o mais breve possível e contar de forma resumida como que aconteceu comigo. Depois das minhas terapias, né, eu fiz aí o acompanhamento com o psicólogo.
durante 2 anos, e foi mais ou menos assim. Primeiro eu fiquei com um terapeuta durante aproximadamente 1 ano, depois eu mudei o psicólogo e fui para outro, né, e ambos tratavam questões de traumas na infância, né, coisas mal resolvidas, enfim, né, o psicólogo entende ali o que que você passou, e ele tem as ferramentas corretas para que você trate essas questões de forma interna, de que você possa resolvê-las, para então conseguir viver a sua vida de forma plena. Então, eu passei aí esse período com psicólogo, né, tratando alguns traumas que eu sofri durante a minha infância, que, querendo ou não, influenciavam muito na minha vida, entre eu e o meu marido, entre o meu filho, né, eram traumas que eu não queria passar, que eu escolhi não passar adiante. Então, eu resolvi tratá-los e curá-los, para que, então, eu pudesse seguir minha vida, achando que daí, então, estaria tudo resolvido, mas não foi assim. Essa sede, essa fome de conhecimento, ela continuou, e eu continuei a buscar conhecimento, e principalmente a respeito dessa questão do meu exterior, de eu ser essa pessoa tão desorganizada, de ser essa pessoa que deixava tudo para depois, de procrastinar. Afinal, a palavra procrastinação, ela tem sido a palavra mais buscada no Google esse ano, de acordo com a Forbes, né? As pessoas, de alguma maneira, elas estão se sentindo incomodadas com a procrastinação. Isso é algo muito bom, porque quando você entende o que é procrastinar, o que é ficar ali horas na rede social, logo que você acorda, perdendo aí o seu tempo, porque eu posso dizer que a rede social, ela seja exatamente para isso, uma perca de tempo, mas você deixa de fazer algo para você, para assistir aquele blogueiro, aquela notícia, aquela coisa que você não queria estar fazendo naquele momento, mas que é o que seu cérebro quer, tá no stand-by, deixar para depois. Então a gente acaba entrando nesse, né, loop infinito, e comigo foi assim. Então eu comecei a me incomodar, eu desativei as minhas redes sociais de maneira permanente, não, de maneira como que eu posso dizer, ali, de momento, por 1 semana, voltei, e aí eu percebi o quanto que nós somos viciados em redes sociais, em estar o tempo todo mostrando a nossa vida e tentando esse sentimento de aprovação, de que eu preciso ser aprovada por todos, de que eu sou bom naquilo que eu faço, quando na verdade interiormente não é assim, a gente não se sente assim a maioria das vezes. Então eu comecei a me sentir incomodada com isso e com quem eu era. Então eu fui lá excluir as minhas redes sociais, e eu posso dizer para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz, porque me ajudou muito em relação a fazer o que eu preciso fazer no que diz respeito aos meus projetos, aos meus sonhos, ao que eu me comprometi a fazer, né, para mim mesma. Então, as redes sociais, desativar as minhas redes sociais foi o primeiro caminho aí após o acompanhamento psicológico. Mais um detalhe muito importante sobre isso, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, a respeito de estudar, de ler, de buscar o conhecimento, é o caminho certo a se fazer, mas mais que tudo, o que você precisa é decidir, porque de nada adianta o conhecimento sem a decisão, né? Se você tem ali o conhecimento de que você precisa ser melhor, pelo menos 1% melhor do que você foi ontem, e aí quando chega a hora você não faz o que você se comprometeu, então de nada vai adiantar o seu conhecimento. O decidir vai ser aí o pontapé inicial que você precisa. Então decida. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? O que você pode fazer ainda hoje para você ser melhor do que ontem? É lavar uma louça que você deixou para depois, é ler um livro que você faz tempos que está adiando e não lê, é fazer sua matrícula na academia, praticar respiração por 5 minutos, é olhar para o seu interior, entender os seus sentimentos, as suas emoções, é ser grato pelo agora. Então pare, reflita e decida o que você quer fazer com a sua vida, né? Quais são os caminhos que vão levar você até esse sentimento de que você tá fazendo o que é certo. Eu decidi criar esse canal no YouTube justamente por isso, porque falar é algo que eu gosto muito, e falar sobre o que eu gosto é melhor ainda. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo bem breve de hoje, que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no canal, que você me comente como que tá sendo para você, o que tem sido mais difícil, em que degrauzinho você encontra, porque eu tô bem aqui no início, ó, de mãozinhas dadas com você, e vamos comigo nessa jornada, porque aqui eu pretendo compartilhar com vocês a minha evolução, né, o meu conhecimento ao longo do caminho, e que lá na frente eu possa olhar para trás e me orgulhar por eu ter sido ajudada, e o melhor ainda, por eu ter ajudado algumas pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.